Que Deus abençoe, que Deus ajude. Nós estamos aí junto aí de você, canal aí, abençoando a sua casa, falando sobre aquele assunto, sobre provas e tentações. De verdade que nós podemos colocar coisa interessante para você, da sua casa. Você pode, e sempre eu quero agradecer, desde já, a sua presença é importante. Você é inscrito também, é muito importante. Que Deus o abençoe poderosamente no nosso canal. Duas coisas que é importante, mensagem e oração. Porque ajuda, fortalece cada um de nós nesse tempo tão difícil que nós estamos atravessando aí. Então você viu, está vendo o segundo aí, que o assunto sobre provas e tentação, que todas as pessoas, ele pode acontecer na vida dele, passar por essa dificuldade na vida secundária. A Bíblia nos fala que o próprio Jesus, ele foi tentado. O diabo sagaz, ele tenta as pessoas que quer pegar até na fraqueza, na necessidade. Ele é um aproveitador das vidas, em ocasiões difíceis que está atravessando. Mas vimos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e o versículo 4, e ele, porém, respondeu e disse: está escrito, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre ele no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-se-ão-se nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará ao Senhor teu Deus. Essa palavra nós podemos colocar dentro do assunto sobre provas e tentações, que o diabo foi tentar também o próprio Jesus, que estava ali jejuando 40 dias e 40 noites. E ele queria mostrar aquilo que não tinha, quer dizer, ele queria que o próprio Jesus engordasse a sua própria, ou seu coração. E Jesus poderia naquele momento dizer assim: eu sou Jesus, eu tenho poder de fazer tudo isso, e realmente entrar sobre a sua própria vontade. Mas a Bíblia nos fala que disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ele queria que Jesus se sacudisse lá onde ele estava, em cima do pináculo do templo, ali, que alto ali, descesse e podia entregar sua vida à morte. Nós encontramos, colocou no pináculo do templo, porque Jesus sacudia dali, dessa sua própria vida, como seja um suicídio. E ele disse: porque tem anjo ao teu respeito para te guardar, para te... O diabo sabia disso que tinha realmente. Mas novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao seu anjo, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Palavra que nós podemos colocar em nossos corações, essa palavra muito importante que Deus está trazendo em cada vida aqui. Provações, Jesus na prova estava sem pão, na prova estava ali com sede ali, estava orando, estava jejuando, estava pedindo misericórdia, que escapasse, que vencesse os obstáculos. E ele sabia que ia ser entregue aos homens escarnecedores, estava orando. Mas quem foi que foi aproveitado a ocasião? O diabo. Isso é para você que o diabo, ele é o aproveitador das ocasiões da vida das pessoas. Às vezes, passando por uma dificuldade, ele aproveita aquilo que a pessoa está passando. Às vezes, você pode estar com uma crise, quem sabe no teu casamento, uma crise na empresa, uma crise espiritual, ou qualquer área que você possa imaginar que você está passando. Exatamente é isso aí que o inimigo, ele aproveita da oportunidade. E ele aproveitou da oportunidade aí que Jesus estava orando, estava buscando, estava pedindo
força para vencer os obstáculos. Então, em Mateus capítulo 4:10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram o anjo e serviram ali ao Senhor. É nas horas difíceis, mostrando para você que Deus, ele quer te conhecer, ele quer saber quem é você, quem sou eu, quem somos nós, nas nossas provações que nós passamos, na dificuldade que nós enfrentamos. Então, mostrando só que não somente lá no jardim que foi a tentação, não somente, mas vamos mostrar a personagem que foi tentado também nós encontramos engordado nos seus olhos o desejo, e talvez estava até sem maldade de não pecar, não queria pecar, mas o diabo apresentou oportunidade quando a pessoa está só. Em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Está escrito na palavra de Deus. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vos proverá livremente, de sorte que possais suportar. Além de você ser tentado, Deus não vai permitir você, além das suas forças, Ele vai lhe livrar dessa tentação, vai livrar dessa situação, vai dar para você aquilo que você está. Talvez você possa dizer: mas como eu posso sair dessa situação? Mas Deus está falando, até o próprio Jesus, ele foi tentado, foi levado. Você já pensou se Jesus pegasse ali, tinha condições de as pedras, ou pedras se transformar em pães? Já pensou que ele tivesse permitido adorar quem? É o diabo ali? Já pensou se Jesus tivesse sacudido em cima do pináculo ali, bem alto, com a sua própria vida? Quer dizer, então tudo isso foi tentado, o próprio Jesus, mas ele venceu a tentação. A tentação vem sobre as pessoas, vem sobre você. Por isso que Tiago tinha essa razão de se expressar. Quando nós estamos aprendendo essa palavra, quem sabe que você está atravessando essa crise da sua casa, ou quem sabe que você está dizendo: olha, tenha muito cuidado com isso aí, porque o inimigo, ele aproveita a oportunidade, na ocasião que você está passando, algum problema na vida, alguma dificuldade na vida, ele leva pessoas para realmente ficar mais pior ainda. Mas Jesus está falando através da palavra aqui para você, através desse canal. Você dê meia volta, fuja de qualquer situação. Diga: eu não sei o que é que você está enfrentando, mas fuja. Diga: Deus, tem misericórdia. Você vai procurar uma pessoa que possa lhe ajudar, que possa lhe orientar, que possa orar por você, orar por sua família, que possa lhe jejuar até por você, se for possível, para você sair da situação. Por isso que a Bíblia nos fala sobre tudo isso aí. Porque a cobiça, o desejo da sua própria consciência, o olhar engorda e depois a pessoa cai nessa situação. Em qualquer situação nós podemos ver. A pessoa às vezes está sendo provado, passando dificuldade, vem vantagem para ele: ó, tu faz isso e vai dar certo, tu vai ter dinheiro, tu vai melhorar de situação, de vida, fica para nós. O diabo sabe trabalhar, ele sabe como explicar a situação para você cair no laço do inimigo. E Deus está dizendo que ele vai te ajudar, você vai sair da situação. Por isso que Davi comete um adultério e homicídio. Por quê? Porque Davi colocou o povo na guerra. E onde Davi estava no palácio, foi exatamente esse momento que em 2 Samuel 11:3, enviou Davi a perguntar por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filho de Eliã? Ou
nós podemos ver mulher de Urias, o Eteu, e nós encontramos que o Davi mandou buscar. E o versículo ainda 4, então enviou Davi mensageiro e mandou trazer. E entrando ela, e se deitou com ela naquele momento. E ficou calado. E o soldado dele, que é Urias, ele mandou matar. Mas embora que Deus cobrou dele caro. Por isso, aí você diz, pastor Josias, o que Davi estava fazendo? Apenas estava no palácio dele. Mas olhou e engordou que os olhos. Estou me referindo aqui para você neste momento. Desejou para si. Não resistiu àquele momento que ele estava ali só. Ele podia sair, se descer para outro lugar ou alguma coisa para escapar daquilo ali. Mas ele mandou buscar para si. A palavra de Deus está falando sobre provações e sobre tentação. Mas ele, para escapar, ele matou até o soldado dele, Urias, mas depois Deus usou, mais adiante, se encontra a história, o Natan que falou para ele. E ele achando que Deus nunca ia revelar sobre isso aí. Então o caso disso aí, que ele ficou com ela para si. Você pode ver. Ele, além de ter o caso, ele ficou com ela para si. Então a palavra de Deus falando que ele foi atraído, ele desejou para si de ficar e teve grande prejuízo. Então você pode estar sendo provado de alguma forma, não é somente sobre o caso de Davi, não é somente sobre o caso que enfrentou o próprio Jesus ali, tá? E sendo tentado de várias formas. Nós vimos que eles são traídos por quê? Por Dalila. Traído, mas ele sabia também, porque a Bíblia fala em Juízes 16:9, então ela o fez dormir sobre o seu joelho e chamou o homem e respondeu-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, começou a afligi-lo, ele retirou-se-lhe a sua força. Onde que estava a força? Sansão era nazireu, consagrado para Deus. Ele sabia que ele tinha que vencer os seus inimigos. Ele tinha que vencer a guerra. Mas quem apareceu ali no momento para Sansão? Quem foi? Dalila. Aonde ele tinha o segredo sobre si entre ele e Deus. E ele revelou o segredo dele. Eu sou nazireu, separado por Deus. Mas não quer dizer que a força de Davi estava no cabelo, não. Apenas era um homem nazireu separado em prol da obra de Deus. Mas Dalila conseguiu descobrir o segredo de Sansão quando ele disse, se der um corte nos meus cabelos, a minha trança que é 7, aí serei como um homem qualquer comum. Exatamente foi isso aí que ele foi engordado. A Bíblia diz, sendo tentado, ele no momento foi atraído e engordado por suas paixões naquele momento. Então você pode escapar disso aí. Em toda a área que existe da sua vida, você vai encontrar também que o próprio Jesus falou sobre isso aí. Ele está mostrando para você que as tentações, provações vêm. Você pode ser provado no desemprego, você pode ser provado de alguma coisa que está passando, às vezes, na tua vida secundária. Alguma situação você está enfrentando, sendo provado. E na provação que você está enfrentando, aí vem o quê, pastor Josias? Aí vem a tentação. Exatamente é isso aí que dá prejuízo na vida das pessoas. E na tentação, Deus não tenta a ninguém. Aí o que acontece? Na minha vida, você pode até falar, você tem que correr da tentação. Pode ser por dinheiro, por qualquer forma de tentação que pode existir, ou o inimigo colocar na sua mente, no seu coração, na sua cabeça aí, para você destruir uma pessoa que você gosta dele. O diabo tenta. Ninguém pode dizer que não. Tenta sim. Tenta sim.
até quando fazer aquilo que o diabo quer. Mas quando você foge, então você está sendo provado. Deus vai tirar você da situação. Deus, o próprio Jesus, ele vai dar livramento a você e vai te ajudar. E encontramos coisa interessante que quando lá no livro de Êxodo 32:1, o bezerro de ouro. Veja bem que o povo ali estava ali. Moisés estava no monte orando, pedindo a Deus, estava falando com o próprio Deus. E o povo, o próprio Arão, a Bíblia diz que, Êxodo 32:2, e Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazê-los para cá, porque eu vou fazer um bezerro de ouro, e esse é o Deus que tirou você lá do Egito. Veja bem que ele foi tentado e ele cedeu à tentação. Estou me referindo sobre isso aí, porque Arão era o líder, o povo ficou na responsabilidade de quem, pastor Josias? De Arão, mas foi oprimido e na pressão ele cedeu. E quando Moisés chegou, estava o povo lá embriagado, gritando, adorando. Eis aí o Deus minúsculo, que tirou nós lá do Egito, onde estava. Aí Moisés disse assim: tá assim, bagunçou o negócio, a situação. Vocês cederam o pecado e mostrou a sentença de Deus naquele momento. Então o Senhor Jesus está falando o que para você aqui? Talvez você está sendo provado com alguma coisa, mas Deus vai te livrar de tudo isso aí, que sabe que você entrou na formação de tanta coisa, está querendo pagar, está sendo ameaçado, está fugido, está correndo, e você entrou e agora... Mas Deus vai te livrar disso aí, fique tranquilo, fique na bênção que Deus vai tirar. Talvez você entrou, está até arrependido de ter feito isso aí, mas Deus... a sua misericórdia é grande. A Bíblia diz, mais adiante voltando, que Davi, ele pecou, a gente sabe disso. Mas ele disse: Davi é um homem segundo o meu coração, porque Davi teve um arrependimento de verdade no seu coração. Sansão também caiu, pecou. Mas Sansão, nós encontramos que ele ainda pediu força a Deus e ele morreu justamente com todos os seus inimigos. Deus apareceu a ele e ouviu a voz dele, caiu na tentação. Ele foi entregue naquele momento por Dalila, mas a Bíblia nos fala que também os israelitas são derrotados por causa do pecado de quem? De Acã. Venceu, e Josué venceu Jericó, venceu os obstáculos, mas disse: não leve nada do Egito, deixe tudo lá no Egito. Mas o Acã, ele guardou a capa de Babilônia. A Bíblia diz que Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tenda de quem? E a prata, o ouro, debaixo da tenda de Acã. Por isso Israel perdeu a guerra, exatamente porque o Acã foi tentado quando viu o ouro. Ele viu a prata lá em Jericó. Mas Deus tinha falado para ele, inclusive Josué falou para ele: quando nós entrar lá em Jericó, deixe tudo lá, não leve nada. E ele guardou o ouro, a capa, tudo que tinha ali na sua tenda. Ele foi destruído junto com a sua família. A Bíblia nos fala sobre isso aí, mas depois que tirou o pecado do povo ali, e o povo venceu a guerra. E aí a cidade lá, eles venceram. Perderam a primeira vez, mas depois venceram. Eu estou dizendo que a pessoa é atraído por alguma coisa. Porque quando eu digo atraído por alguma coisa, algumas pessoas pensam que é mais mulher, tem muita coisa que aparece no caminho que você pode ser engordado na sua própria consciência ou no seu pensamento e ser atraído ali, e na provação que você está passando nesse momento. Aparece a mal companhia, mau amigo, oferecendo você vantagem, vamos fazer ali uma coisa, vai dar certo, e você vai sair da sua situação. Você venda isso para mim aí, que você vender, você vai ganhar muito dinheiro, e a pessoa é atraída com aquilo ali e faz, daqui a pouco está complicado na vida dele. Estou me referindo aqui que Deus está falando através da palavra nesse momento. Eu vou orar por você, e a oração vai ser importante, a oração da bênção. E pastor Josias,
Como posso sair da situação? Deus vai escapar você, vai tirar você da situação e vai dar vitória na sua vida, vai dar vitória na sua casa. Não seja, pode ser tentado sim, todos pode ser. Se lembre de uma coisa, o que a palavra de Deus está falando. Pode ser tentado, mas ser engordado com a sua própria consciência. Você olhar, desejar e tomou para si. É diferente. Essa palavra que Deus está dizendo. Você pode olhar para qualquer coisa aí, você pode olhar, você pode ver aí, pode dar uma olhada. Agora, quando você olha e cobiça, foi o caso de Acã, foi o caso de Davi e foi o caso de Sansão. Esses três, foi o caso de Eva também, olhou, engordou para si, tomou e desejou para si. Então, esses personagens aí, e Jesus poderia, vou mostrar o diabo, Jesus poderia dizer assim, vou mostrar o diabo que eu sou Deus. Eu sou Jesus. E podia cair também na tentação, mas não caiu. Venceu os obstáculos. Oremos, Senhor nosso Deus, na tua presença. Nesse momento, ó Deus, nós sabemos que existe muita coisa na provação ou na prova que a pessoa está enfrentando. E na prova é tentado também. Tem os obstáculos, tem a guerra. Ó Deus, tu dá o livramento. A tua palavra nos diz que tu livra da tentação, tu livra da prova, da dor que existe, nós sabemos, assim como escapasse, Jesus, na hora mais difícil que estava atravessando ali, orando ali, e o diabo veio tentar te destruir, mas vencesse pela palavra. Tu és o Deus santo e poderoso. Essa pessoa aí estava entrando em dificuldade, em crise espiritual, entrando em situação, querendo tomar uma decisão por conta própria, Senhor. Mas Tu és o Deus, tem misericórdia desta vida, em nome do Senhor Jesus. Guarde e livre essa família, essa pessoa que está caladinho, não diz a ninguém, mas está passando por essa tentação espiritual, com essa decisão errada. Mas Tu és o Deus que livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que Deus ajude, que o Senhor Jesus possa permanecer na tua casa, no teu coração. Com certeza, continue acompanhando aí esse vídeo aí para você. Prova e tentação. Como pode escapar disso aí? Deus vai ajudar e você vai escapar em nome do Senhor Jesus e amém.